Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem? Bom, tia Denise espera que esteja todo mundo muito bem para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos de história. Bom, nós temos estudado nas nossas aulas características de cidades que se desenvolveram na antiguidade, né? E nós já vimos algumas características que se diferenciam muito das sociedades atuais, das nossas cidades atuais, principalmente com relação à estrutura. E hoje nós começaremos a estudar as cidades e impérios que se desenvolveram em uma região conhecida como Mesopotâmia. Essa região, nós já estudamos a localização dela e algumas características também. Primeiro, deixa a tia relembrar. Essa região da Mesopotâmia é uma região onde se localizava, onde hoje é conhecido como Oriente Médio. E essa palavra Mesopotâmia significa entre rios. Mas, tia Denise, por que entre rios? Porque, de fato, era um território que ficava no meio, que ficava entre dois rios. O rio Tigre, que nós já estudamos, e o rio Eufrates. E aí, por essa região aqui, ela se localizar entre dois rios, ela era uma região muito disputada, porque era uma região que tinha água e sempre bem próximo aos rios, a terra era bastante fértil. Então, sempre havia muitos conflitos entre os povos da antiguidade para que ficassem com aquela região, para ver quem ficava com aquela região. E diante desses conflitos e diante das características positivas que essa região oferecia, muitos povos ao longo do tempo passaram por essa região, formando assim cidades importantíssimas e também impérios que nós vamos estudar a partir de agora. Foram muitos, mas tia Denise vai destacar para vocês apenas os principais, os que mais se destacaram, tá bom? Então vamos acompanhar. Primeiro, o primeiro povo a conseguir se fixar na Mesopotâmia foi um povo conhecido como Sumérios, que também não é desconhecido para vocês. Diante de tantos conflitos, esse povo aqui conseguiu se fixar na Mesopotâmia. Agora tem um detalhe, eles não formaram um único império, não. Eles eram todos divididos em cidades-estados, ou seja, cidades independentes. Cada cidade desse povo tinha a sua própria rei, a sua própria lei, a sua própria regra. Eram cidades totalmente independentes, cada uma com seu governo próprio. E os sumérios, eles foram importantíssimos, porque deixaram vários legados para toda a sociedade e influenciaram vários outros povos. Por exemplo, eles desenvolveram um sistema de escrita chamado a escrita cuneiforme, né, que foi o primeiro sistema de escrita desenvolvido no mundo. Era ainda um sistema de escrita por meio de símbolos, mas que foi muito útil naquele tempo, tá certo? E uma das principais cidades construídas e desenvolvidas aqui por esse povo, e uma das maiores, foi a cidade de Ur, que nós também já estudamos. Essa cidade de Ur era uma das cidades independentes do povo sumério, tá bom? Mas aí, com o passar do tempo, essas cidades do povo sumério foram entrando em conflito entre si, ou seja, disputando os territórios, tá bom? Então, cada vez mais foi se enfraquecendo, e com o passar do tempo, eles foram conquistados, eles foram dominados por um povo chamado de acádios, os acádios, ou simplesmente os acadianos. Os acadianos conseguiram chegar à região da Mesopotâmia e dominaram o povo sumério, tá bom? A primeira atitude do rei que comandava os acadianos foi unificar as cidades-estados dos sumérios, ou seja, aquela região, presta atenção aqui, ó, dos sumérios, que era toda dividida em pequenas cidades-estados, depois que foi conquistado pelos acadianos, foram unificadas. Todo o território passou a ser um só, passou a ter suas próprias
leis para todo o território e passou também a ser governada por um único rei. Foi aqui então que surgiu o primeiro império mesopotâmico. Então, se te perguntar, que povo dominou os sumérios? Você vai me responder, os acádios ou acadianos. Qual foi a primeira atitude tomada por eles? Unificar todo o território da Mesopotâmia, acabando assim com essa divisão de cidades-estados, tá bom? E aí, com o passar do tempo, vários povos passaram por lá, como por exemplo, os caldeus, os médios, enfim, vários outros. Mas outro povo que se destacou bastante foram os babilônios. Os babilônios, eles se destacaram, né, pela formação do império e também pela construção de grandes obras arquitetônicas. Esse povo aqui até hoje é conhecido porque nessa região construíram grandes prédios. Um bom exemplo, né, dessas grandes obras arquitetônicas é de um rei chamado Nabucodonosor, que construiu os Jardins Suspensos, tá bom? Que no finalzinho da aula a tia Denise vai mostrar a foto para vocês, para dar continuidade ao vídeo. Então, Nabucodonosor, no segundo Império Babilônico, construiu os Jardins Suspensos, uma obra de arte e que até hoje é muito, muito famoso, tá bom? E com o passar do tempo, o tempo foi passando, o povo babilônico também chegou em seu colapso, também chegou em sua decadência, sendo conquistada assim por outro povo, os persas, tá bom? Esse povo aqui, os persas, que conquistaram os babilônios, eles se destacaram na questão do comércio, da atividade econômica, comércio, tá certo? Então, como você pode perceber aqui, um povo foi conquistando o outro e cada povo tinha as suas próprias características. E isso foi muito positivo para a região da Mesopotâmia, que exerceu grande influência sobre vários outros povos. Olhem só, o que tia Denise acabou de explicar para vocês está aqui na página 60, tá bom? Então, você pode fazer a leitura aí, grifar as partes que você considerar mais importantes, tá certo? Então, tia Denise vai dar continuidade agora no vídeo com vocês, mostrando algumas imagens. Tia Denise vai mostrar uma imagem, né, que representa a vida dos sumérios, desse primeiro povo a se fixar na Mesopotâmia. Tia Denise vai mostrar também um dos primeiros registros de escrita, também dos sumérios, que foi a escrita cuneiforme. E tia Denise também vai mostrar para você os jardins suspensos construídos pelo rei Nabucodonosor, tá certo? E no finalzinho do vídeo, tia Denise vai deixar a atividade para você responder. Então, vamos lá, com muita atenção, ver as imagens. Bom, pessoal, essa primeira imagem, né, está representando aí a escrita cuneiforme. Aí é um comunicado real em escrita cuneiforme e é uma peça que foi encontrada na Síria, que data cerca de 3.500 anos atrás. E como tia Denise já disse para vocês, essa escrita cuneiforme, ela foi desenvolvida pelo primeiro povo que se fixou na Mesopotâmia, os sumérios. Eles ainda não formavam um império, mas já era um povo bem organizado, né, que se dividiam em cidades-estados e criaram essa escrita que foi tão importante na antiguidade, a escrita cuneiforme. Essa outra imagem, também relacionada ao povo sumério, é o estandarte de Ur, né? Mais especificamente conhecido como painel de paz. E esse estandarte de Ur, né, que foi encontrado também há muito tempo atrás na região da Mesopotâmia, exatamente na cidade de Ur, e tem cerca de 4.500 anos atrás. A cidade de Ur era localizada onde hoje é o Iraque, tá bom? E esse estandarte de Ur aqui, esse painel, ele mostra um pouco do cotidiano, do dia a dia dos sumérios. Por exemplo, dá para a gente ver aí que eles criavam cabras, carneiros, que é essa divisão que está no meio, tá bom, pessoal? Então, esse estandarte, este artefato aqui, nos mostra mais também sobre esse primeiro povo que se fixou na Mesopotâmia, né? Os sumérios.
E agora, com muita atenção, tia Denise quer que você olhe esse videozinho que tia Denise vai deixar aqui também, bem curtinho, que fala sobre os jardins suspensos, né? Os jardins suspensos, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi construído pelo imperador o imperador babilônico Nabucodonosor. Conheça agora um pouco dessa história desses jardins suspensos. No reino da Babilônia, por volta do ano 600 a.C., foi realizada uma esplendorosa obra de arquitetura que ficaria conhecida como os Jardins Suspensos da Babilônia. Sua construção foi motivada pelo amor entre o rei Nabucodonosor II pela princesa Amites da Média. O rei babilônico havia unificado o reino da Babilônia e o reino da Média, e acabou retornando de sua conquista com a princesa Amites como sua esposa. Alguns relatos afirmam que Amites sentia muita saudade das montanhas da Média, que eram recobertas pelas mais belas plantas. Já a Babilônia se situava em uma grande planície, e por isso seu horizonte não podia ser mais monótono. Percebendo a nostalgia que entristecia sua nova rainha, o rei da Babilônia ordena a construção de uma espetacular obra de engenharia. A grande construção teve início e foi erguida uma grande pirâmide de degraus, onde terraços eram sustentados por belas colunas. Nestes terraços foram plantadas as mais diversas variedades de plantas, vindas de toda parte. O jardim era repleto de árvores frutíferas e flores de todas as cores. Tal construção deixava maravilhado todos aqueles que visitavam a capital do Império Babilônico. E assim, a rainha Amites, ao contemplar o belíssimo jardim construído por seu marido, podia matar a saudade de sua terra natal. Esta luxuosa construção só foi possível de ser realizada graças ao poderio econômico do Reino da Babilônia, que era a nação mais rica de sua época. Apesar de vários relatos históricos confirmarem a existência dos Jardins Suspensos da Babilônia, sua real existência é motivo de controvérsia devido à falta de documentos babilônicos que confirmem a existência de tal obra, e pela falta de achados arqueológicos que comprovem definitivamente sua existência. Pouco se sabe sobre que fim foi dado aos imponentes jardins. A principal hipótese é que ele tenha sido arrasado por terremotos. Apesar de esta grande obra ter desaparecido, a história dos belos jardins suspensos, frutos do amor entre o rei da Babilônia e sua rainha, continua a povoar a imaginação das novas gerações. Muito bem, quinto ano. Depois da visualização, dessas imagens e também desse breve vídeo sobre os jardins suspensos da Babilônia, vamos à nossa atividade. Hoje, tia Denise quer propor que vocês realizem a atividade do livro da página 61, tá certo? Na página 61 só são apenas 3 questões. A primeira e a segunda, são questões dissertativas, e a terceira questão você vai ler as charadas e encontrar as palavras no diagrama, tá certo? Após você realizar sua atividade, fotografe e envie novamente na plataforma para a tia Denise poder registrar a sua presença, ok? Tia Denise vai estar aguardando. Essa foi a nossa aula de História, espero que tenham aprendido. Um beijinho a todos e até a próxima. Tchau, tchau!